O tema é motivação e autoconfiança, né? E quando vocês votaram no tema, a gente estava falando de planos para 2023. Quando a gente fala em motivação e quando a gente fala em confiança, né, em autoconfiança, tudo isso está muito relacionado também com a questão da procrastinação, né? Que é a gente deixar para depois aquilo que eu deveria fazer agora. Então, se a gente está falando de plano de trabalho, se a gente está falando do nosso planejamento para 2023, eu não posso procrastinar, porque tá aí, tá batendo na porta, tá chegando. Então, se eu começar a enrolar, muito provavelmente eu vou chegar em 2023 sem ter conseguido construir um plano, sem ter conseguido construir um planejamento que eu consiga executar em 2023. Quando eu estava pensando, né, escrevendo aqui nos meus estudos para vir falar com vocês, para vir trocar essa ideia com vocês, o que vem primeiro? Aquela história, né? O que vem primeiro? O tostines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O que vem primeiro? Autoconfiança ou motivação? E eu confesso que é um pouco desse dilema, sabe? Eu particularmente não consegui identificar se primeiro vem a autoconfiança ou se primeiro vem a motivação, porque cada hora que eu vou pensando no negócio, parece que, não, agora eu acho que é motivação. Não, agora eu acho que é confiança. Mas vamos lá, independente do que vem primeiro, se é autoconfiança ou se é motivação, as duas competências, as duas habilidades são importantíssimas para a gente conseguir, primeiro, criar um plano de ação e segundo, para a gente executar o nosso plano de ação para o ano de 2023. Eu achei muito bacana porque eu não me lembro muito bem, assim, exatamente como estava escrito a enquete que eu fiz, mas eu lembro que era alguma coisa assim, como que a gente já estrutura um plano, depois era sobre gestão de tempo e a terceira opção era essa. E aí quando ganhou essa eu falei, nossa, que curioso, porque eu achei que ia ganhar o vamos fazer o plano, né? E o vamos fazer o plano é uma competência, é uma hard skill, né? Simplesmente como eu estruturo um plano. E vocês escolheram uma soft skill, cada vez mais assim, traz que o como a gente faz as coisas, que a essência das coisas, o comportamento, o autoconhecimento e tudo mais é muito mais importante. Dito isso, eu quero refletir aqui com vocês, começar refletindo sobre a questão da motivação. Quem é de RH, ou quem é do meio, né, organizacional, a gente ouve o tempo inteiro falar disso, né, de motivação. Inclusive, dependendo das faculdades que a gente faz, a gente estuda motivação nas faculdades, né? Na faculdade de administração, na própria faculdade de psicologia. A gente estuda motivação, estuda os teóricos da motivação, e acredito que vocês saibam que o clássico da motivação é a famosa pirâmide de Maslow, né? Que muitas vezes a gente fala, nossa, tá tão batido esse negócio de pirâmide de Maslow, será que eu quero... Pra que falar disso? Não preciso mais falar disso. Mas quando eu tava estudando um pouquinho para vir falar com vocês, surgiu, né, a pirâmide de Maslow aí nos meus estudos. E aí eu pensei, né, será que a gente tem que levar isso em consideração? E eu quero dizer que quanto mais eu penso, assim, quanto mais tempo vai passando, eu acho que não dá pra gente simplesmente catar a pirâmide de Maslow, rasgar e falar, não, isso não serve mais, isso tá muito antigo, né? Porque se a gente não tem lá a base da pirâmide suprida, né, as necessidades fisiológicas, a segurança, é muito difícil que a gente fique motivado com o topo da pirâmide, que a gente chegue no topo da pirâmide da motivação, que é a questão da estima, da realização, né? Então vamos pensar nas mínimas coisas do dia. Eu tenho que sentar para escrever o meu plano de trabalho de 2023. Mas eu tô com fome. Fome, necessidade fisiológica, tá lá na base da pirâmide de Maslow. Eu vou conseguir me concentrar no meu plano estratégico se eu tô morrendo de fome? Ou se eu tô morrendo de sono, passei a noite na balada, né, e hoje eu tô aqui tendo que escrever meu planejamento estratégico? Eu não vou. Então, nessas mínimas coisas a gente começa a ver que o danado do Maslow tem razão, né? Que a gente precisa estar com essas necessidades fisiológicas, com essas necessidades básicas supridas, para a gente conseguir as motivações que estão lá no topo da nossa pirâmide. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Eu considero que algo que é muito importante para a gente executar, para a gente começar um trabalho, ou seja, para eu começar a escrever o meu plano, é que eu tenha clareza da onde eu quero chegar. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem aí, e aqui, gente, eu tô falando com vocês de plano de 2023, e pode ser um plano de 2023 para carreira, mas também pode ser os planos de 2023 para sua vida pessoal. Então, não vamos fazer essa separação, tá? Tudo que a gente falar aqui serve para carreira, para o trabalho, mas também serve para a vida pessoal. Então, a primeira coisa é a gente traçar o ponto aonde a gente quer chegar. Vamos pensar de 1 a 3, tá? Escolha de 1 a 3 objetivos, sabe? O alvo lá onde eu quero chegar. Primeira coisa é essa. Pelo menos uma coisa que eu quero atingir, que eu quero conquistar em 2023. Esse é o nosso norte, essa é a nossa direção, esse é o horizonte para onde eu vou mirar. Só que muitas vezes eu não estou me sentindo motivado para esse ponto que eu estou traçando lá em 2023. Por que eu estou falando isso? Para que a gente caia um pouco na real de que
nem sempre a gente já começa um projeto extremamente motivado. Que é no decorrer do projeto que a gente vai conquistando, que a gente vai ganhando essa motivação, à medida que a gente vê que as coisas vão andando. Vocês estão me entendendo? Não sei se vocês concordam, se vocês concordarem, coloca aí pra mim, né? Porque às vezes a gente fica achando que vai ser assim, ó. Ai, nossa, eu tenho que estar mais motivado para eu começar alguma coisa. Então eu vou pegar um exemplo de vida pessoal. Ah, em 2023, vou pegar o que é universal para todas as mulheres. Em 2023, ou para a maioria, eu quero emagrecer 5 quilos. Mas hoje, eu tô super motivada, quero emagrecer? Não tô. Mas se eu tracei essa meta, se eu tracei esse objetivo, eu tenho que começar a dar os passos. E aí vocês podem ter certeza que a hora que eu subir na balança e ver que eu perdi 1,5 kg, opa, a motivação já começa. Oh, acho que eu tô ficando motivada. A hora que eu entrar na calça que eu não entrava no ano de 2022 inteiro, porque vamos combinar que a pandemia engordou todo mundo, né? Então no ano de 2022 inteiro eu não entrei naquela calça. Comecei a me movimentar, começou o ano, janeiro começou, dia 20 de fevereiro eu entrei na calça. Opa, minha motivação já subiu mais um pouquinho. Então vejam, o importante de tudo é primeiro a gente ter um norte, é a gente ter uma direção, é a gente ter um alvo. E aí eu vou criar estratégias, eu vou criar passos para que aos poucos eu vá me motivando. Só que o que acontece com a gente é o contrário. A gente fica querendo primeiro estar com a motivação aqui nas alturas para depois começar. E aí é onde começa o quê? Aquele círculo de procrastinação. Porque eu não faço, porque eu acho que eu não estou motivado. Outra coisa que desmotiva a gente super é que a gente compara os nossos planos com o que o outro já fez. Eu tenho um plano, sei lá, quero aprender a trabalhar com Power BI. Esses dias uma pessoa falou pra mim, é meu sonho, né? Então, em 2023 eu quero trabalhar com Power BI. Só que aí eu olho pra alguém do meu lado que já é crânio em Power BI. E aí eu vejo eu, que não tenho nada, não sei nada de Power BI, quiçá um pouquinho de Excel. E aquele cara que é Master Blaster no Power BI, aquilo parece que tá tão longe de mim, que só isso já me desmotiva. Eu falo, não, vai ser muito difícil pra mim. Vai ser uma trabalheira pra mim. Eu nunca vou conseguir ser boa de Power BI igual o Joãozinho, meu amigo. Tudo isso vai me desmotivando. Eu crio uma comparação, que de certa forma é uma comparação injusta, porque o Joãozinho, será que ele nasceu sabendo Power BI? Com certeza, um dia na vida, o Joãozinho não sabia nada de Power BI. Só que você está se espelhando no Joãozinho que já fez toda a jornada. Se espelhar, né, no que eu quero hoje, com alguém que já fez toda a trajetória, isso é extremamente desmotivador. E isso é uma sabotagem. São algumas sabotagens que a gente se coloca, muitas vezes até para não dar o primeiro passo, para não traçar o plano, para não enfrentar o desafio. Porque vocês vão concordar comigo que é o seguinte, aonde que a gente tende a procrastinar e não movimentar? Em tudo aquilo que é novo. Aquilo que eu tô super confortável, eu já faço. Está na minha zona de conforto, está no meu automático. Só que a hora que eu vou fazer o meu plano de 2023, vocês concordam que no plano de 2023 eu não vou pôr exatamente as mesmas coisas de 2022, aquilo que eu já faço na rotina? Eu, meio que obrigatoriamente, né, o ideal é que eu coloque desafios. E todas as vezes que eu coloco um desafio, é aonde começam a surgir os nossos fantasminhas, os nossos monstrinhos que ficam na nossa cabeça, falando, mas acho que não vou dar conta. Acho que é muito trabalhoso, acho que eu não tenho tempo, acho que eu não nasci para isso. Já começa a aparecer aqui o outro ponto da nossa discussão que se chama autoconfiança. Mas muitas vezes a gente não tem autoconfiança porque nós mesmos nos sabotamos. A gente paralisa diante do novo, diante do desafio, por questão de insegurança. E existe algo que é fisiológico, existe no nosso cérebro, né? Existe hormônios, existe um lugar do nosso cérebro que ele sempre vai direcionar a gente para aquelas coisas que a gente já está acostumado, para aquilo que a gente faz bem. Porque todas as vezes que a gente se sente bem, que a gente se sente realizado, o cérebro libera alguns hormônios, que são hormônios que dão na gente sensações boas, sensações positivas, sensações de felicidade. Já faço caminhada de 5 km. Então todas as vezes que eu caminho 5 km, o cérebro libera adrenalina, noradrenalina, serotonina, uma série de hormônios, e eu fico, que feliz. A hora que eu coloco lá como meta, que em 2023 eu vou correr 5 km, essa meta, esse desafio, e eu começar a falar, nossa, mas vai ser muito difícil. Mas eu não tô preparado. Mas eu não vou dar conta. É o contrário daquele hormônio que o cérebro liberou, ele começa a liberar uma série de hormônios que são hormônios realmente que deixam a gente para baixo, que deixam a gente depressivos, mais resistentes.
Então, o cérebro, se a gente não passa essa primeira barreira, o cérebro da gente sempre vai fazer a gente ficar sentadinho na nossa zona de conforto. Para ele é gostoso, né? Até porque, né, a gente não consegue falar pro cérebro assim, não, cérebro, fica tranquilo que no dia 28 de abril eu vou correr os 5 quilômetros e você vai ficar super feliz e vai fazer uma enxurrada de adrenalina, de serotonina e nós vamos ficar super bem no resto de 2023. A gente não consegue, né, falar isso pro cérebro. Então, tem que ser um dia atrás do outro. Essa busca, né, pela perfeição, em espelhar o outro, o perfeito do outro, sem pensar, né, no passo a passo, que é a síndrome do perfeccionista, é isso que vai fazendo com que a gente comece a procrastinar. E é isso que faz com que a gente nem sente para escrever o nosso plano de 2023. Então, tem muitas pessoas que você fala, já escreveu aí? Você já está aí desenvolvendo o seu planejamento de 2023? Ai, tô pensando, mas eu não sei. Nossa, eu já tô com tanta coisa para fazer. Não sei se eu vou dar conta de fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou continuar aqui fazendo o que eu já tô fazendo hoje. Não vou fazer nada de diferente, não. E aí, o ano de 2023 vai passando, vai passando, vai passando. A gente começa a perceber que a gente não tá saindo do lugar. Só que aí, nesse momento, eu esqueço que lá em outubro, lá em novembro de 2022, eu me sabotei e não escrevi. No dia 30 de outubro de 2022, que a Ana falou pra mim, escreva pelo menos um objetivo, ou entre 1 e 3 objetivos para o ano de 2023. Eu não fiz isso. E aí, a hora que chega lá em julho de 2023, eu começo a reclamar de que nada diferente aconteceu. Quando vocês olham para vocês nos anos anteriores, vocês enxergam alguma coisa nesse sentido? Ou não, vocês já conseguiram driblar o cérebro de vocês e todo ano vocês colocam desafios, vocês colocam coisas novas, vocês colocam aprendizados novos nos planos de 2020, nos planos de 2023, não, nos planos dos anos seguintes de vocês. E aí nós vamos começar a falar o que confiança tem a ver com isso. Tem uma pessoa, né, um estudioso que eu li recentemente, que ele diz o seguinte, eu li essa frase e achei o máximo, gente. Ele diz que autoconfiança tem a ver com o tamanho daquilo que você é ou quer ser. Então, vamos lá. Vamos inverter essa frase. Acho que é melhor inverter. Então, você é do tamanho da sua confiança. Ou você será do tamanho da sua confiança. O estudioso da confiança diz que você é do tamanho da sua confiança. Ou você será do tamanho da sua confiança. Gente, olha a profundidade dessa frase. Se eu não confio em mim, se a minha autoconfiança é desse tamanhinho que eu vou ser. É desse tamanhinho que eu vou me apresentar para as pessoas. Vejam, por exemplo, numa roda de amigos, ou numa rodinha no círculo lá da empresa. Geralmente, aquela pessoa que é autoconfiante, ela é a pessoa que se destaca. Ela é a pessoa que sempre está falando no grupo, ela é a pessoa que se coloca no cafezinho, ela é a pessoa que levanta a mão na hora da reunião, ela é a pessoa que tem a cara de pau, de dar qualquer tipo de sugestão. Ela é do tamanho da confiança dela. Então, nós somos do tamanho da nossa confiança. Então, a gente precisa estar com a nossa autoconfiança elevada, porque se ela for desse tamaninho, é desse tamaninho que o outro vai me enxergar. E se o outro me enxerga desse tamaninho, muito provavelmente eu vou ter dificuldade de me posicionar, eu vou ter dificuldade de conquistar os meus espaços. Então vamos começar a pensar em algumas coisas, né? Confiança, tira o alto. Vamos pensar só na palavra confiança. A confiança é a base de todas as nossas relações. Então, quando a gente pensa nas relações com amigos, nas relações com namorado, com marido, nas relações até com os nossos colegas de trabalho, com o nosso líder, vocês concordam que é muito difícil a gente ter boas relações, bons relacionamentos sem confiança? Eu acho que confiança é fundamental. Quando a gente fala, quebrou a confiança, putz, não vai pra frente mais então. Então, se é isso pra fora, se a confiança é fundamental nos nossos relacionamentos pra fora, olha como que é importante a nossa autoconfiança, porque trata da relação que eu tenho comigo mesmo. Autoconfiança é a relação que eu estabeleço comigo mesmo. Se eu não confio em mim, esse relacionamento comigo mesmo fica prejudicado, porque tudo eu me coloco em prova. Tudo eu acho que não vai rolar. Tudo eu acho que não vai dar certo. Então eu começo a escrever o meu plano de 2023 e eu já penso, mas não vai dar certo. Mas faz 5 anos, como a Ana Cristina trouxe aqui, né? Mas faz 5 anos que eu tô me sabotando, não vai pra frente, vai acontecer de novo. É esse tipo de relação que eu estou construindo comigo mesma. Porque eu não confio em mim. E eu sou do tamanho da minha confiança. Gente, olha como que as coisas fecham. Eu acho o máximo isso, né? Toda essa definição. Então, aí vocês podem estar perguntando assim, Ana, mas parece que tem gente que nasce confiante. Tem pessoa que você olha assim, você fala, putz, essa pessoa, ela é muito confiante, ela nasceu assim. Eu não sou assim.
eu não sou confiante, eu não tenho autoconfiança, eu não consigo. Só que eu já quero quebrar esse mito aqui com vocês. Não existe isso de que a pessoa nasce ou não nasce confiante. Confiança é uma competência que a gente treina. Como tudo na vida, a gente treina. Então a gente treina para ficar forte na academia, a gente treina para dirigir melhor, a gente treina para fazer o Power BI, a gente treina para ser confiante, tá? E como que a gente treina? A gente treina se colocando em desafio. Então lembra que eu falei? O seu cérebro vai querer falar para você, não invente isso, não faça isso, pelo amor de Deus, não vai ser bom. A gente tem que dar o passo, driblar o nosso cérebro, que não tá muito afim, e dar o passo à frente, encarar o desafio. Esse é o treino da nossa confiança. E sabe qual que é a diferença de eu querer muito uma coisa e não ter confiança? É que esse querer, ele permanece no campo do desejo. Quando eu tenho confiança, quando eu tenho a autoconfiança elevada, aquilo que eu quero sai do campo do desejo e se transforma no campo da realização. Então vamos pensar um outro exemplo, que eu gosto sempre de dar exemplo da vida pessoal, que fica mais fácil. Eu cheguei na balada, tô numa festa, olhei assim no canto e tinha um moço bonito lá no canto. E eu falei, queria tanto conversar com aquele moço. Ele parece que é tão legal, tão bonito, quem sabe rola alguma coisa. Ou seja, esse é o meu desejo. Só que aí ao mesmo tempo eu falo pra mim, mas ele nunca vai dar bola pra mim. Imagina, eu vou chegar nele e vai achar que eu sou uma sem vergonha. Eu vou chegar nele e vai achar que eu sou, quem que essa menina tá pensando que ela é? Eu acho que minha roupa nem tá bonita hoje. Não, acho que eu nem fiz uma escova. Olha a nossa autoconfiança. Eu sou do tamanho da minha confiança. Ou seja, eu permaneço no campo do desejo. E assim é tudo na nossa vida quando a gente não tem autoconfiança. Eu permaneço no campo do desejo. Se eu tenho autoconfiança, eu respiro fundo, abro meu peito, levanto meu nariz, empino minha bunda, já que nós estamos falando de flerte, e vou lá e converso com o cara. E pode rolar ou pode não rolar. Porque eu não tô falando que vai acontecer. Mas se eu não fizer um movimento, aí eu tenho certeza que não vai acontecer. Essa forma, tem que ser tudo que a gente se propõe. Então, sabe os 3 objetivos? Os 2 objetivos? Ou um objetivo que você escreveu aí? Né? Se você só escrever e não fazer mais nada com isso, esses seus 3 objetivos, ou quantos você escrever, ficarão no campo do desejo. Eles não se concretizarão. Então, o que você precisa fazer é dar o primeiro passo, da mesma forma que no exemplo que eu trouxe, a pessoa tinha que dar o primeiro passo, atravessar o salão, atravessar a festa, atravessar a balada e ir lá conversar com a pessoa do outro lado. Nós temos que construir esse passo a passo para chegar no objetivo que a gente quer lá no final de 2023. Um outro ponto que é importante quando a gente pensa nos nossos planos, que ajudam a gente a ir construindo essa autoconfiança. E eu aprendi recentemente isso, que é a técnica do montinho-montão. O que é a técnica do montinho-montão? Bom, quando você traça um plano, você pode já olhar direto para ele. Por exemplo, eu quero emagrecer 5 quilos, tá? Então, até julho eu quero ter emagrecido 5 quilos, porque depois de julho é inverno, a gente engorda. Então, até lá eu tenho que emagrecer 5. O montão é, tenho que emagrecer 5 quilos. Como que fica mais fácil para a gente traçar o nosso plano? Ao invés de eu simplesmente escrever o montão, 5 quilos, eu vou escrever montinhos e no final, todos os meus montinhos estarão empilhados e formarão o meu montão. Então, o que eu tô querendo dizer? Que a gente tem que traçar metas de tiro curto. Então, isso ajuda a gente a ir treinando a nossa autoconfiança. Isso ajuda a gente a ir ganhando musculatura na nossa confiança e ajuda a gente a ir se motivando. Olha as duas coisas se juntando. Autoconfiança com motivação. Então, eu coloco que até tal dia de janeiro eu quero ter emagrecido 1 quilo. Depois mais 1. Depois eu quero entrar naquela calça. Depois eu quero comprar uma saia número não sei de que cor. Depois eu quero fazer uma avaliação com a nutricionista e ter perdido tanto de massa gorda. Então, estão entendendo? Não esqueçam, gente, a técnica do montinho-montão. Ao invés de eu pensar de cara no montão, que o montão causa aquela sensação no nosso cérebro e o cérebro paralisa a gente, o montinho ameniza a nossa sensação no nosso cérebro. Eu consigo o primeiro montinho, fico feliz, o cérebro libera hormônio, me motiva, uhul, eu vou pro próximo montinho. É assim que a gente traça os nossos planos. É assim que vocês vão escrever os planos de vocês de 2023, de uma forma que vocês tenham autoconfiança e vão se motivando. Então não precisa hoje você estar no auge da sua motivação,
aos poucos, a cada montinho que você for conquistando, você vai se empoderando, ficando forte e vencendo a procrastinação. Muitas vezes, a gente não consegue ir para frente ou ter autoconfiança, né? Porque a gente não consegue enxergar aquilo que a gente já caminhou. Você olha e fala, nossa, mas parece que eu não saio do lugar. Então, se eu não saio do lugar, de repente eu canso e não quero continuar caminhando, porque parece que eu tô fazendo um esforço gigantesco e não tô saindo do lugar. De novo, isso são os nossos sabotadores, são os nossos monstrinhos falando na nossa cabeça, né? E querendo deixar a gente naquela história do mindset rígido, né? Então, aqui eu quero combinar com vocês um outro exercício. Então, a primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem foi definir o objetivo. E agora, para ajudar vocês nessa jornada de autoconfiança, eu quero propor um outro exercício. Para a gente começar a ficar autoconfiante, tá? Para exercitar a nossa autoconfiança e liberar o hormônio e motivação, ou seja, uma coisa junto com a outra. Por isso que lá quando eu comecei a live eu falei, gente, não sei o que vem primeiro, se é motivação, se é autoconfiança, se é autoconfiança e motivação, não sei. Eu quero desafiar vocês a amanhã, ou hoje, na hora que terminar a live, ou amanhã, que vocês acordarem, na hora que a cabeça de vocês estiver melhor, eu quero que vocês façam 2 listas, tá? Pega um papel, uma folha de sulfite, risca assim a folha de sulfite no meio. De um lado, vocês vão escrever todos os problemas que vocês enfrentaram durante o ano de 2022 e que vocês conseguiram vencer. Os problemas. Não, nossa, tive um problema com meu carro, que meu carro fundiu o motor, e nossa senhora, foi um perrengue, não sabia o que eu ia fazer, fiquei desesperada. Problema. Você desde vendi o carro, me livrei dele, peguei o dinheiro e pus ele em algum lugar e tô andando de ônibus. Ou consegui, juntei uma grana, peguei grana, troquei de carro, ou consertei o carro, ou vendi o carro e fui andar de bicicleta, porque aí eu já tô exercitando, tô ficando com as pernas fortes. Não sei. Então, vocês vão fazer uma lista de problemas, perrengues de 2022 e que vocês conseguiram solucionar. De um lado na folha. Do outro lado da folha, vocês vão escrever tudo aquilo que vocês criaram, tudo aquilo que vocês desenvolveram. Gente, pode ser desde coisas mínimas. Eu quero que vocês exercitem muito o cérebro de vocês a pensar. Desde que, assim, me propus a fazer uma comida pra minha família no dia tal, fiz e todo mundo falou que ficou super gostoso. Fiz uma festa de aniversário pro meu filho, super legal, que ele amou, os amiguinhos dele amaram. Consegui fazer uma viagem que eu queria fazer. Criei um projeto no meu setor e meu chefe me elogiou. Vou pegar uma que eu sei que é a Ana Cristina, Ana, vou citar você, eu sei que ela fez. Criei uma política pra minha área, que até então não tinha, e eu criei a política, depois de não sei quanto tempo. Ou seja, peguem a folha e escrevam essas 2 coisas na folha. Tem uma outra coisa que a gente faz, e isso também são os monstrinhos, tá? Isso aí é o seu monstrinho falando pra você desistir. Não sei se você chegou depois, Liz, mas eu falei exatamente isso. O cérebro da gente é contra todas as coisas novas que a gente se propõe a fazer. O cérebro da gente quer que a gente fique fazendo sempre a mesma coisa. É assim que o cérebro da gente funciona. Então a gente não pode desistir. Não pode. Tá? Tem que vencer essa primeira barreira do cérebro. 2 semanas é nada. Nada, nada, nada. Tá? 2 semanas você tá ainda olhando o ambiente, entendendo como as coisas funcionam, tá bom? Não desista. A Ana, fiz bastante coisa mesmo, nem lembrava da... Olha só, gente, eu não esqueci o dia que ela me contou que ela escreveu a política. E ela esqueceu que ela fez a política. Pegou a folha de sulfite, escreveu essas 2 coisas. E aí, o exercício é simplesmente esse que a Ana Cristina acabou de fazer aqui. É olhar para aquela folha e falar, putz, olha quanta coisa eu fui capaz de fazer. É olhar para aquela folha e falar assim, eu sou muito foda. Gente, eu sou o máximo, eu sou foda. Olha quanta coisa eu fui capaz de fazer. Pronto. Isso já liberou no seu cérebro uma enxurrada de hormônios que te empoderam, que começam a exercitar o seu músculo da autoconfiança, que começam a te dar motivação para o passo seguinte, para o passo seguinte, para o passo seguinte. Então o desafio, na verdade, faça isso hoje ou amanhã cedo, pensando em tudo que você fez até agora em 2022. Mas o desafio maior para nós que nos boicotamos e somos sabotadores de nós mesmos é que a gente faça isso todos os dias. Pelo menos até entrar no automático. Enquanto não entra no automático, a gente tem que escrever. Então, escreveu. Cheguei em casa, todos os dias, antes de eu deitar. Deixa um caderninho, assim, no cantinho da cama, uma cadernetinha. Antes de eu deitar, eu vou escrever tudo que eu consegui fazer naquele dia. Todos os perrengues que eu consegui vencer. Todas as chatices que eu consegui superar.
leio aquilo e falo, obrigada, Senhor, por ter me dado, por eu ter conseguido fazer tudo isso. Eu sou foda, eu sou muito foda, consegui fazer tudo isso. Deita e dorme. É assim que você vai exercitando a sua autoconfiança. Daqui a pouco entra no automático. Daqui a pouco você não precisa toda hora ficar falando pra você que você é foda. Entra no automático, você vai falar, agora eu vou sentar, vou escrever o meu plano de 2023, um plano factível, um plano baseado no montinho montão, um plano que tem uma meta lá na frente, mas que eu vou seguir ela aos poucos eu vou me motivando, porque eu sou foda. É assim. É assim que a gente constrói a nossa autoconfiança, é assim que a gente dribla os nossos sabotadores, dribla os monstrinhos que ficam falando pra gente o que o monstrinho da lista tá falando pra ela. Nossa, mas isso é muita coisa, você não vai dar conta. Nossa, mas você não conhece nada daqui. Não mesmo, não conheço mesmo, acabei de chegar. Autoconfiança a gente treina. Mesmo, vamos pensar eu, Ana, eu tenho 22 anos de experiência em RH. Então assim, no mercado de RH, nos processos de RH, eu sou super autoconfiante, super. Mas eu acabei, há pouco tempo, de chegar numa empresa nova. Eu cheguei com a mesma autoconfiança nessa empresa? Não. Eu cheguei exatamente como você, Liz. Eu cheguei e falei, putz, deixa eu entender o que é isso aqui, né? Deixa eu entender quem que é esse povo. Deixa eu ver o que eu posso falar. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Vence a primeira barreira. Tipo, você, numa conversa, você fala, não, eu vou falar isso aqui, né? Vou falar, vou ver o que dá. Porque tem que falar. Porque é o treino, né? Você fala. Aí, não aconteceu nada. As pessoas falam, nossa, é isso mesmo. Opa, então por esse caminho eu posso ir. Ou numa outra, você falou alguma coisa e alguém já virou pra você e falou, não, isso aqui não é assim não, você não pode. Ok, tudo bem. Então, o que a gente tem que entender, né? Que a gente precisa o tempo inteiro estar estimulando o nosso cérebro. A gente acha que autoconfiança, motivação é uma coisa puramente subjetiva. Tem subjetividade, mas também tem a racionalidade do nosso cérebro. A gente precisa treinar o nosso cérebro. A gente precisa o tempo inteiro estimular o nosso cérebro, superar algumas barreiras que a gente mesmo se coloca. Então, ao longo da vida, a gente vai criando barreiras. Então, a gente mesmo fala pra gente assim, eu não sou boa em falar em público. Ponto. Eu treinei já o meu cérebro, porque eu falei tanto pro meu cérebro isso, não sou boa em falar em público, não sou boa em falar em público, né? Ou seja, a hora que eles me colocam, fala pra mim assim, Ana, pega o microfone e fala alguma coisa. Minhas pernas tremem, porque a vida inteira eu falei isso pra mim. Então, a gente tem que ir treinando o nosso cérebro para vencer essas barreiras. No dia que a gente vai a primeira vez na academia, a gente pega um pezinho que é do tamanho de um cotonete e começa a movimentar. Depois de 6 meses, eu já tô pegando, não é mais um cotonete, né? Eu tô pegando, sei lá, 6, 7, 8 quilos e fazendo o mesmo exercício. Depois eu pego 10, depois eu pego 16. A autoconfiança é assim. A pessoa que ela é autoconfiante, ela se preenche. Ela não precisa de ninguém, nem de opinião nenhuma, para preencher qualquer coisa dentro dela. Porque ela confia tanto em si, ela é tão segura daquilo que ela é, que ela se basta. Ela se preenche. Então, guardem essa informação. Então, olha as coisas, vou recapitular algumas coisas que eu acho que é importante a gente. Primeiro, que eu não preciso começar os meus projetos super motivada. Eu posso definir um objetivo, começar e ir me motivando aos poucos. O importante é eu ter um objetivo traçado. Outra coisa, a gente não precisa direto pensar no objetivo lá no final. A gente pode ir pensando em objetivos curtos, que é a técnica do montinho, montão. Então, de novo, eu vou me propor a ler 3 livros no ano de 2023. 3 livros. Qual que é o montinho? Eu vou ler 10 páginas por dia. No final do ano, eu vou ter lido os 3 livros. Outra coisa que eu quero deixar aqui, então, é isso. Quando a pessoa é autoconfiante, ela se preenche. Ela não precisa o tempo inteiro do outro, da aprovação do outro, do olhar do outro. Ela se conhece, ela sabe do seu valor, ela sabe do que ela é capaz e ela se preenche por si só. Ela acredita em si. Então, volto no exemplo, eu quero falar com o moço na festa que tá lá do outro lado. Ela não precisa ficar assim perguntando pra amiga, você acha que eu vou? Amiga, eu tô bonita? Amiga, ele vai gostar de mim? Não. Ela respira fundo e fala, eu sou bonita, eu estou bonita e eu vou lá conversar com o moço. Então, a pessoa autoconfiante se preenche. Mas isso é treino. Ninguém nasce assim. Bom, a proposta era falar como que vocês podem usar essas 2 ferramentas poderosíssimas de autoconfiança e de motivação para efetivamente sentarem, escreverem um plano de trabalho de 2023 realista, plausível, que vocês tenham propositura de colocar eles em prática. Depois compartilhem comigo se vocês conseguiram definir os objetivos, se vocês fizeram a lista dos perrengues passados e das conquistas atingidas. Faz muita diferença. A gente acha que é besteira, mas faz. Beijos, boa noite para vocês.